Meu avô era Juca da Boa Vista, meu pai João, meus irmãos são de lá e eu também. Boa Vista é assim um campo bom, cerrado baixo, mas lá pras bandas do Capão da Macieira até na beirada do rio Paropeba é terra de cultura, terra boa. Lá tem madeira de lei, já teve braúnas, mas ainda tem camará, tem jacarandá, tem cedro e os pés de ipê roxo, ipê amarelo, que nas épocas de florada faz daquelas pastarias tudo um jardim. Lá no Paiol ainda arrumei madeira de lei, que levei pra mão do mestre fazer viola, pra gente cantar esse nosso chão. Não, o meu trabalho é o seguinte, é, é, eu tenho pouco, pouco recurso, né? O material é difícil, mas eu começo, o início todo é fazer essa peça. Você tem que conseguir essa madeira para fazer as laterais, porque eu faço tudo, eu não compro nada pronto. E hoje já existe já kit, você compra o kit já só monta. Eu estou fazendo tudo. E, e tem muita dificuldade para a gente conseguir a madeira. Eu estou conseguindo assim, pedindo um, pedindo outro, entendeu? Ah, alguma coisa é, a gente compra, outras coisas eu peço um, peço outro. Ele nasceu em Conceição da Boa Vista. E logo depois eles foram para Recreio. Quando o pai dele faleceu, ele tinha só 9 anos. Aí depois eles foram para Recreio. Recreio ele foi. Quando o pai dele morreu, a tia dele buscou para ele vir estudar no grupo, porque a aula lá era muito fraca para estudar no grupo lá em Pirapitinga. Quando essa tia levou ele para morar com ela lá em Capitinga, o marido dela era marceneiro. Ele mexia com madeira para vender madeira e fazia, quando o pessoal da roça queria, encomendava para ele, fazia móveis. Eu tenho uma cadeira lá que ele fez quando foi trabalhar, quando tinha essas cadeiras antigas, que tem aquele degrauzinho que vai abaixando. Ele tinha 9 anos. Foi logo quando o pai dele morreu, ele tinha 9 anos que fez a cadeira. A cadeira está lá até hoje. Aí ele veio para Barbacena, já estava fazendo aquela união da Telemig, né? Passou a ser Telemig. Ele veio, foi emprestado, veio trabalhar aqui, nós conhecemos aqui. Eu casei com 27, nós namoramos 7 anos, que eu estava estudando ainda. E ele, uma hora estava aqui, outra hora ele ia para Barbacena, ia para Juiz de Fora. Aí viemos para cá e ficamos aqui até falecer aqui, né? Nasci aqui, né, nesse lugar. E primeiro contato com a música era que não tinha luz elétrica, não tinha energia, né? Era o radinho, as modas de viola, né? As músicas caipira, os programas de rádio de música caipira. E minha avó, eu não a conheci, mas ela tinha um violãozinho e ficava aqui. E eu ficava encantado com aquele som, ouvindo as modas de viola do rádio e tentando tirar algumas notas no violãozinho dela. Toda a vida, desde de que eu me entendo, assim, muito ligada a essa coisa do som, da música. Depois a gente cresceu um pouquinho, saiu para estudar, aí conheci um violão, comecei pelo violão, mas a viola mesmo ainda não tinha chegado para mim, porque eu não conhecia uma viola, conheci o violão. E depois, meu irmão trouxe uma viola para cá, e eu fiquei encantado com o som. O som da viola, ele é esse som que preenche, né? Aí bateu, né? Falei, não, é isso aqui. E por aí fui buscando
como é que se tocava o instrumento, tocava um pouquinho, depois busquei o aprendizado de música mesmo. E mais tarde busquei técnicas para se executar a viola com mais precisão, né, para tirar a melhor sonoridade. Eu comecei fazendo violino. O primeiro instrumento que eu fiz, eu assisti aquele Concerto para a Juventude, uma coisa antiga, para caramba, e tinha só de violino. Aí eu fiz o violino só de olhar, só que ficou muito ruim. O segundo violino eu já fiz pegando um instrumento, depois no terceiro eu já consegui pegar os moldes. Então eu fiz muito violino. Isso de há uns 35 anos atrás. Eu tinha 20 e poucos anos na época, quando eu estava fazendo isso. Quando comecei a consertar instrumento, violão, parecia muito concerto, aí eu optei por fazer violão, porque o violão tinha uma demanda muito maior do que violino. Violino você fazia um por ano, dois. E violão você tinha gente todo dia querendo fazer instrumento. Aqui nós estamos no ateliê do Irineu. O homem agora é luthier. Ateliê de luteria. Ateliê de loteria. Conversando à vontade aí, É, que já vai. Já vai filmando, Tá filmando. fazendo entrega com o Rogério. isso. Aí é o seguinte, nós estamos aqui hoje, né? Eu vim receber a viola, né? Tem 3 anos que esse cara tá tocando viola. Não, brincadeira, mas é o seguinte, a gente está realmente, o menino foi com instrumento de muita qualidade, muito bacana. Vem aqui hoje buscar essa menina aqui para levar pra casa, né? E vamos ver o barulho dela, né? Vai falar pra gente. Mas Irineu, gente, já foi divulgado, falei com os meninos aqui, eu fiquei com ciúme do Renato. O Renato veio tocar na viola. Eu disse, não, tem que tocar na viola também. Aí eu comecei a fazer por minha conta. Aí tinha um rapaz de São João del Rei, um luthier, que formou na Funarte, antiga Funarte. E aí chamava João. O João trabalhava na Funrei. Ele tinha uma escola de luteria na Funrei. E aí eu comecei a ter contato com ele, e ele me ensinou, aí ele me ensinou quase tudo que eu aprendi, assim, de fundamento de luteria. Que ele era um luthier, realmente formado. E eu não, eu fui aprendendo com ele. Quando ele morreu, eu continuei trabalhando por minha conta. Só que assim, aí eu comecei a seguir um músico. Quem me ensinou muito foi um músico. Eu trabalho sempre de acordo com o que o músico pedia. É a única forma que eu achei de aprender, de evoluir. Vi um músico, não, eu queria timbre, eu queria um instrumento mais macio, um instrumento super afinado. Então eu fui trabalhando isso tudo, de acordo com a necessidade do músico. Viola mesmo, o primeiro professor que eu tive mesmo foi o Firmino, que é mestre da folia de Reis, lá do Maracujá, aqui de Queluzito, né? A gente... Zé Luiz era um cara que tinha uma agropecuária Monte das Flores, e também era apaixonado com a viola, e a gente ficava muito lá. Era uma loja que vendia ração, né? E ali a gente se reunia para discutir viola e tudo. E a gente convidou o seu Firmino para ir para lá. Ele foi que me deu as primeiras dicas de viola mesmo, como é que se tocava e tudo. E assim foi mais ou menos um pouco da minha trajetória, né? Vi o mestre Firmino tocando a viola e como é que ele fazia, perguntando algumas coisas para ele que ele ia passando. Isso já te dá muita coisa, porque a viola tem essa facilidade de muita sonoridade. Então é mais ou menos isso aí. E eu estou sempre aprendendo. Nunca que eu cheguei no fim. É brincadeira, a gente fala, mas a hora que a gente É diferente. vivencia a coisa, É isso que eu tô te falando. Mas tem que ter mão. tem que ter mão. Aqui. Coisa que não existe mais. Aproveita isso aí, tá? Não, isso aqui é... Não, para chegar... Não, fala pra Pois é, mas para chegar a afinação é... Aí foi começando, vendo uma viola, vendo outra. Aí teve a exposição do Cláudio Alexandrino lá em Ouro Preto. Nós ficamos sabendo, assim, de última hora. Aí foi ver a viola.
nós vimos viola tudo lá na exposição, ele interessou, ele gostou, sabe? Aí começamos a fazer, demos muitas palestras, mas as crianças queriam ver uma viola, como é que era. E já tinha algum adolescente também querendo ver como é que era a viola, o som da viola. E toda vez a gente não tinha. Aí tinha, vocês podem ir visitar, que está no museu. Aí deu naquilo dele, a viola estava toda estragada lá, ele conseguiu restaurar a viola. Peguei ela emprestada, fiz uma forma com a original, mais uma viola para recuperar e vi mais ou menos como é que era, porque eu nunca tinha nem pego no instrumento, entendeu? Aí comecei a quebrar a cabeça para fazer o instrumento. Aí consegui fazer a primeira, tive um trabalho danado, ficou muito ruim, e fui tentando, melhorando. O negócio é o Zé Roberto começou a ficar entusiasmado, começou a fazer, cada uma que ele fazia, ele aperfeiçoava mais do que a outra, até chegar no toque delas. Aí a dona Maria do Carmo, esposa do seu Zé Maria, Zé Maria Mataburro, né? Eu era muito amigo dele, tinha um bar ali na Benjamin Constant. E prima da dona Alcione Meireles e da Graça, e eles faziam um trabalho de resgate, de valorização das violas de Queluz. Porque eles eram da família Meireles e pouca gente conhecia a história dos Meireles com a viola de Queluz. Então a dona Maria um dia me fez um convite de eu tocar uma viola na escola, depois das palestras delas, e assim eu fiz. E conhecendo Dona Alcione, eu vinha conhecer o seu Zé, né? O seu Zé foi um cara que resgatou o modo de fabricar as violas de Queluz. Tem assim uma ponte aonde conseguiu o material ou não. Eu fico procurando, caçando, entendeu? Só Quais peças? Qual madeira? só os tampos delas que tem que ser feito com o ideal, né? Com o pio sueco. Acho que eu estou fazendo, eu consegui isso, uma estava no, Mostra para nós. eu consegui dessas tábuas que a gente, isso vem da Noruega, o pio sueco, que vem em caixa de bacalhau, muito difícil de conseguir, eu consegui algumas. Cada risquinho dessa pecinha aqui, dessas peças aqui, ó, aqui é um triângulo, é feito só esse triângulo, depois é feito só esse risquinho branquinho aqui, o pretinho é outro também. Então vai colando e vai encaixando, vai colando e vai. Não é igual essas violas atuais que é decalcada. Aqui não é decalque, aqui é machetaria, feita com a própria madeira. São Zé identificou direitinho como que era feita a viola. Ele interpretou certinho. Você quer ver uma viola de Queluz, antiga, você olha a viola de São Zé. É idêntico. Inclusive as madeiras. Tudo ele usava do mesmo jeitinho. Parece que ele voltou no tempo e resgatou. A pessoa, na época, a pessoa que mais tinha a ver com a viola de Queluz. São Zé. Desde 2009, eu e o Rogério pesquisando para melhorar o instrumento, entendeu? E depois dessa que nós fizemos isso aí, não parou mais, entendeu? Aí veio esse troço aí, veio a evolução do instrumento, a gente sempre pesquisando para melhorar, até hoje a gente está procurando melhorar, entendeu? E você começa numa coisa de brincadeira, eu ia fazendo duas só, entendeu? Mas aí você continua fazendo, não tem jeito de parar mais. Porque aí eu fui ver questão da tocabilidade, né, da maneira do instrumento que ele fazia, como é que se tocava, afinação, como é que fazia, por que que não chegava a afinação direito e tal. A afinação de viola já é mais complexo um pouquinho, né? Como diz o mestre Almissater lá, diz que é muita madeira, muita corda para pouca madeira e tal, mas... E aí a gente começou a discutir esses assuntos. Acabou que isso aí virou uma amizade muito grande, né? Eu falo que Sozé foi um dos presentes, a amizade de Sozé foi um dos presentes que a viola me trouxe, né? Depois vinha conhecer o Irineu, né? Outro luthier, já com uma concepção de luteria, né?
já tudo. E aí começamos a fazer essa integração. Porque todo instrumento que você faz, eu já, assim, houve uma época que eu queria fazer um instrumento, a gente faz instrumento móvel, um móvel bonito. Um instrumento muito bonito, mas você não está preocupado com o som, você está só com estética. Depois eu comecei a entender, a partir desse pessoal de São João del Rei, que estética não conta muito. Ela é necessária no violão, mas não conta tanto, porque precisa do som do instrumento. E não é volume de som, é timbre. Aí que entra o pulo do gato, o timbre do instrumento. O volume, você pode fazer um violão que dá um volume muito grande, mas não tem musicalidade, não tem timbre. Aí eu comecei a desenvolver essa parte. Você começa a fazer um laboratório no tampo. O tampo do instrumento é onde que está todo o segredo do som. Aí, quando eu fiz as violas, né? Eu lembro que eu dei aquela puxada, parecia que tinha caído uma pedra dentro de um poço. Tum, tum. Aí eu sei que ela tá boa. Quando ela faz aquele som de zoado, agora você faz um som seco e morre rápido, filho, essa não deu certo. Isso, então ao contrário. Então... Tem um rapaz em Dor do Campo que já faz instrumento. Ele é mais especialista em violão. Mas ele me ajudou muito, a gente trocava muita ideia. Até hoje, a gente um ajuda o outro, sabe? E é assim que eu consegui a chegar nesse ponto que eu cheguei. E numa dessas vindas aqui, o Sozé veio junto. O Sozé era muito amigo do Rogério e já fazia viola. Ele começou a fazer viola também nessa época. Entusiasmou com o projeto lá e começou a fazer a viola de Queluz. Aquela viola toda trabalhada, toda cheia de coisa. Aí ele veio aqui, trouxe a viola para me mostrar. O Rogério já tinha feito a viola do Rogério também. Aí ele falou comigo assim: vamos ver que nós vamos passar para o Sozé. O Sozé faz a viola, mas ele não quer fazer uma viola dentro dos padrões modernos. Aí ele chegou aqui, né, Sozé, e falou assim: o Rogério tá querendo que eu faça alguma coisa aqui, mas eu gosto de fazer do meu jeito. Aí eu falei: não, o senhor que sabe. A pessoa pode. Mas tem uns métodos aqui, tem para dar som diferente. Aí eu lembro que eu passei para ele uma curvatura, para dar curvatura na viola, por trás. Ele olhou assim, não deu muito papo não. Quando foi da outra vez que ele veio, ele chegou para você: olha, Nil, deu certinho, é aquilo que você me ensinou mesmo, ó, foi bom demais. A gente vinha nessa luta, né? Fazia um instrumento, tudo ok, tava certo, tava tocando, mas aí a hora que você ia ferir a afinação, faltava alguma coisinha, tocabilidade. Mas o instrumento de número 15 é um instrumento que a gente chegou, né? Até conferir a afinação em estúdio e tal. Falou: essa daqui é o padrão, Zé. Depois de 15 violas, ele chegou num padrão que a gente classificou como o ideal para ser o padrão de instrumento dele. Aí quando chegou no som exato, ele ficou muito feliz e agradecido, porque foi uma opção de gente que ele batalhava de manhã e de noite eles vinham para cá e ficava tocando não, tem que fazer isso aqui assim, vai ter que fazer mais isso aqui. Eles foram falando com ele, né? Porque ele tinha um grau de surdez também. Então eles que orientavam ele para ver se tinha, mas como que ia fazer a escala ali, né? Para colocar as cordas para dar o som desejado. A gente acabou fazendo uma grande amizade, né? Um ciclo de amizade muito forte e ingressamos. A gente era visitas constantes, né? E discussões constantes também, né? Não foi só de lá para cá, daqui para lá, foi de lá para cá também. Eu ensinava a parte de violão, de música, de musicalidade, e ele me ensinava a parte de corte de madeira, que tinha um corte perfeito. Ele fazia gabarito para tudo. Tudo dele tinha gabarito, então é muito mais fácil trabalhar. Eu não, eu faço tudo intuitivamente, né? E ele não, eu tinha os gabaritos tudo, isso era muito bom. Então toda vez que eu chegava aqui, a gente fazia uma troca. E era. Ia beber café, e aí tinha as rodas de viola, a gente fazia, ele vinha também, estava sempre aqui. E quando eu ia na Lafayette, eu ia lá na oficina dele. A gente buscava madeira lá em Lafayette, tinha um rapaz lá que me forneceu umas madeiras, eu só ia junto, escolhia também. Tem um amigo que fala assim: não, você era o Beethoven da viola, né? Que surdo, fabrica viola, mas não tocava. Mas assim, ele tinha. Aí tem uma coisa que é meio mística, né? É o sentimento, né? Quando terminava o instrumento, acabava de afinar, encordoava tudo certinho e tudo. Ele falava: agora toca lá, vamos ver o som, como é que tá. Ele parava pertinho, acho que ele sentia a vibração, cara, mas é um negócio importante. Agora, eu nunca analisei por esse ponto, porque foi mais por paixão mesmo, né? Da busca da sonoridade, da busca do instrumento. Então a gente não passou assim, a gente não pensou assim, vamos fazer um resgate. A gente foi por amor.
nós fizemos esse trabalho, eu e o Rogério, sem intenção nenhuma, entendeu? Para a gente chegar no que nós chegamos. Se a gente ficar preocupado com isso, aquilo, nós pegamos de cabeça e fomos fazendo isso e fazemos até hoje, entendeu? Se nós não fizéssemos isso, esse conjunto meu do Rogério e mais alguém que me ajudou, eu não chegava a lugar nenhum. Teve uma música que fez muito sucesso, a música do Almissato, era a abertura do Globo Rural, né? E uma música que exige muito a execução, mas ele gostava de ouvir para ver se o instrumento ficou bom, porque você tem várias nuances, né? Ela movimenta o braço do instrumento todo e ele pedia para tocar. Toca a música do Globo Rural, que é a música do Almissato, que é o Luzeiro, né? Aí, gente. Cara, muito difícil, né? Mas era isso, por quê? E aí ele via a movimentação da mão no braço e tal. Às vezes chegava aqui, dava um trastejadozinho, né? Aí ele, peraí, vamos arrumar. Aí arrumava. Isso a gente ficava, né? Isso às vezes já era 10 horas da noite, a hora acabava. Aí ia tocar aqui, chegava aqui, dava um trastejadozinho, tesourava, desmanchava tudo, ia arrumar. Você virava horas para poder saber o que que aconteceu para chegar, né, no instrumento onde você corre o braço dele. Tem uma hora que ele vem aqui, ó. Então, assim, são coisas que o instrumento tem que te responder, né? Uma hora que a nota vai perpetuar para te dar, e aí a gente vai. Não sei se ele ouvia, mas acho que ele sentia muita vibração, né? E ele chegava, ficava pertinho assim e tal. E aí a hora que você tocava, ele ficava. Você via que ele não ouvia o som, ele sentia o som. E aí isso aí também vai ensinando a gente, né? Porque a, a, a viola não é um instrumento para ser sentido, né? A música, de uma maneira geral, ela tem que ser sentida, né? Tem que ter sentimento. O Rogério foi outra fase da vida dele que nossa senhora, estimulou ele muito por causa da surdez. Ele estava ficando muito triste, sabe? Porque estava perdendo, aumentando muito. Então ele ficou muito triste. E com isso que o Rogério vinha e pôr o aparelho, ele tomou outro rumo na vida dele, deu rumo na vida dele, né? Ah, quase que pai e filho. É um negócio muito profundo. Brigava, né? Os dois brigavam, ele xingava o Rogério xingava. Mas é aquela questão de amor, só aquele negócio de pai e filho mesmo. Rogério é muito chato, não sei o que que tem. E o Rogério falou, Aí depois os dois saíram abraçadinhos. Quando ele ia sair, às vezes ele vinha em casa, eu tava de manga de camisa, aí tava assim, com o tempo frio, o Rogério trazia a blusa para trás das costas dele. Você vai pegar um resfriado. É um negócio, uma coisa mesmo de pai e filho. É uma coisa assim, com liberdade. O Rogério falava que queria que ele xingava o Rogério também, e naquele meio daquela briga toda ia sendo as violas. É, Irineu é um cara muito, muito bacana, né? Um cara mais espiritualizado. É uma relação que pode ser definida como uma relação de pai e filho, né? A relação muito bonita, né? Além do cuidado, da amizade, assim, a, a- as brigas não eram brigas, né? Eram discussões mesmo mais ferrenhas, mas a gente tinha essa liberdade para isso. E em cima de um contexto que era para caminhar, para evoluir, né? Em todos os sentidos. Porque a música ela tem início, mas ela não tem fim. Ela só tem fim e fala assim: eu vou parar de estudar, eu vou parar de aprender. E você se fecha, você para. Ou o dia que você sai para outro lugar, né? Igual o seu Zé foi embora. Mas deve estar por aí. Eu falei, a missão dele foi retornar com essas violas
gozado, né? A minha família é carpinteiro, né? Mexia todo mundo com madeira. Vem ele na minha vida também, mexendo com madeira, né? Mexendo com madeira. Deus. Tem um mistério que a gente não consegue desvendar, né? Há um mistério que a gente não consegue desvendar. O fabricante e o violeiro tem que ter uma parceria. Se não tiver isso aí, não funciona. O violeiro, quando ele chega num estágio de evolução, ele tem que conhecer quem faz o instrumento dele. Porque senão ele não vai conseguir adaptar. Então isso aí que é importante. Eu acho que a viola de Queluz, ela já teve essa fama aí toda, e ela realmente é diferente, entendeu? O som dessas violas que eu faço na técnica da viola de Queluz são diferentes, que chama a atenção da gente. A sonoridade, afinação, né? E é isso que vai dar essa junta estudo, a arte da fabricação e o sonho do violeiro de tirar aquela sonoridade, o timbre, fazer a dinâmica da música, né? Aí, gente, mais ou menos assim, ó. O Rogério aprendeu com o São Zé um monte de coisa, mas o São Zé aprendeu com o Rogério várias coisas também. Todo conhecimento de música que ele precisava, o Rogério passou para ele. E a concepção de luteria, né? Aí de luteria foi o Irineu que passou, então foi a junção aí do violeiro com o luthier, e o Sozé já tinha lá as habilidades dele, um conhecimento muito grande de física, de marcenaria, de carpintaria, de madeira, entendia muito de madeira. Precisão de corte. Ele era um cara muito preciso. Eu estava falando, tem gabarito para tudo. Ele gabaritava, já tinha todo um processo de organização. Criava as próprias instrumentos. As ferramentas dele, né? Ele era um ferramenteiro, um grande ferramenteiro. Fazia tudo que tinha de ferramenta para poder adaptar de acordo com o que precisava. A necessidade dele. Cada um desses é para fazer uma pecinha das decorações das violas, né? Da machetaria, né? Tudo, ó. Um martelinho, precisa. Olha aqui que bonitinho. Parece brinquedo de criança, né? Olha a paciência dele. Ele resgatou o som e a gente vai continuar propagando esse som e também ensinando a maneira, iniciando as pessoas na maneira de tocar o instrumento. Eu tive tanta procura de viola. Depois que ele faleceu, não dava conta. Se ele tiver, e deixou muito ainda para fazer, né? A bondade do Rogério fez. Conseguiu gente para acabar elas para mim, consegui vender. Ainda ficou essas aqui. Mas eu não quis vender mais. Eu comecei a vender porque eu fiquei 11 meses sem receber nada até. Olha, o negócio daí. Arrumar negócio de pensão, né? Mas se não, essas outras não vou vender, não. Vai ficar aí guardar. Se eu tiver de dar para alguém, eu vou dar. Mas elas vão ficar aqui, ó. E a gente toma carinho como se fosse filho. Acho que era isso, né? Ele devia sentir isso também. E cada uma que ficava era um pedacinho né? Um pedacinho da gente, né? Contar um pouquinho da história aqui desse violão que está aqui, né? Que é um violão que foi reformado pelo Sozé, né? Pelo Zé Robert, e é um violão que eu tenho uma estima, ele é todo
todo personalizado, né? Inclusive com o meu sangue. Sozé usou uma técnica assim de colocar no verniz, na goma laca, né? goma laca, um pouco do meu sangue, do DNA. Então, aqui, o que está nesse violão é o DNA, é meu mesmo. Isso aí. Obrigado, Sozé. Sozé, se não tivesse morrido, ele ia chegar num nível muito grande, porque ele estava evoluindo muito rápido. E ele tinha o dom da madeira, ele sempre teve o dom de marcenaria. Não para instrumento. Aí depois passou a ser para instrumento. Eu já falei diversas vezes, não é difícil você manter uma cultura, desde que você queira fazer aquilo. Sintetizando essa fala, tem um dizer da Cora Coralina, né? Feliz daquele que passa o que sabe e aprende o que ensina. Então, quanto mais você ensina, tanto no modo de fazer, né, Nel? Quanto no modo de tocar, quanto mais você ensina, mais você aprende. Às vezes você aprende muito mais do que a pessoa que está ali, que você está dando aula. O Sozé não era uma pessoa assim, dada muita amizade, mas com o Rogério... Ele era muito reservado, Com né? o Rogério fazia o que queria com ele. O Rogério, o Rogério falava, ele... não, o Rogério. Então... A gente discutia muito, mas assim... O luxo com o Rogério. Né? A viola ela tem essa magia, né? De agregar, né? E assim, Sozé, Ednil foram presentes que vieram assim através da viola, né? São amizades que Sozé, né, partiu, como diz o Boldrin, fora do combinado, né? Não estava na hora dele não, né? Mas onde é que ele está e tudo, mas a gente está aqui, ainda preserva a amizade que a viola nos trouxe. O que acabou acontecendo foi através da viola, né? Eu acho o mais importante de tudo isso é o seguinte: você pegar lá um toco de pau e fazer som. Não tem coisa mais bonita que seja isso. É o que mais me impressiona, é isso. Eu pego lá um toco de pau e faz virar isso aqui, ó. Faz som. É o que me impressiona, gente. Essa porteira aqui foi o pai de Rogério que fez há uns 50 anos atrás. Ou mais. Né? Ela tá podre, estava podre fazendo. Nós tirou uma régua que estava melhor aqui. Eu fiz 2 violas na porteira velha. É isso aí. O jacarandá não apodrece, né? Ela estava quebrada, desgastada pelo tempo, né? Então, 2 tábuas melhores. Uma tá com ele aqui e a outra tá com minha netinha. Lá em São Paulo, com a neta dele. A sorte tá lançada. É sorte? É na sorte? É na sorte? É na sorte, né? Não, aí. Não. Se a viola